Bem-vindos, bem-vindas a mais um RF Debate que está começando. E eu já pergunto, você costuma usar redes sociais enquanto está trabalhando? Se você usa, presta atenção, fica com a gente aqui. Você conhece alguém que usa? O programa de hoje fala sobre isso. Na era digital, um simples post pode alcançar milhares de pessoas em segundos. Mas até onde vai a liberdade de expressão do trabalhador nas redes sociais? O que pode e o que não pode colocar o emprego em risco, Juliana? Tem problema isso? Não dá problema? Bem-vinda. Bom, oi. Bom demais esse tema. Obrigada pelo convite mais uma vez. E polêmico, porque a primeira coisa que a gente pensa é o quê? A rede social é minha, eu posto o que eu quiser. Será? Vamos saber hoje, né? Pois é, vamos saber, para esclarecer os riscos e os limites legais e as boas práticas para conciliar carreira e vida social nas redes. A gente vai falar com o advogado, que é especialista no assunto, que é o Marco Antônio de Lima, do escritório Granito Bonelli Advogados. Bem-vindo, doutor. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem. Eu agradeço muito o convite, viu? Doutor, num tema polêmico aqui, que essas polêmicas, sempre quem traz aqui, o nosso telespectador do outro lado já está acostumado, geralmente é o nosso convidado que sugere o tema. E a Juliana de Paula trouxe esse tema, que ela disse, olha, um tema muito bacana, que eu acho que dá para a gente discutir. E daí a gente foi atrás e o doutor está aqui com a gente para explicar. E daí, doutor, a gente imagina algumas coisas, né, Ju? O que pode, o que não pode, a gente imagina. Mas agora o senhor, que é um especialista no assunto, eu quero saber de que maneira prática uma pessoa pode ou não postar alguma coisa na rede social sem comprometer o emprego. Olha, é um tema bastante polêmico, de fato, né? E eu acho que eu não consigo trazer respostas totalmente claras sobre isso, porque nem a nossa legislação, nem os tribunais têm respostas totalmente claras e livres de dúvidas sobre esse assunto, né? Claro que eu vou tentar ao máximo aqui esclarecer para vocês, né? Acho que a gente, olhando situações práticas, consegue ter um pouco mais de noção do que é que pode, do que é que não pode, mas realmente é um tema muito polêmico, né? Ainda mais com tudo que a gente tem vivido no Brasil nos últimos anos, né? Envolvendo liberdade de expressão, então realmente é um tema bastante importante e difícil. Polêmico e delicado, né, doutor? Tem esse detalhe. E aí o senhor até trouxe essa questão da justiça, que muitas vezes não tem uma legislação que acaba atendendo, né? Tirando as nossas dúvidas. Ó, você vai em determinada lei e lá explica tudo que você precisa saber. Isso não existe no Brasil? É isso, doutor? Não existe esse lugar de consulta? Existe, mas não existe um local que você consiga ter todas as respostas claras para todas as situações. Nós temos uma legislação, e aí, falando especificamente da legislação do trabalho, que é uma legislação bastante antiga. Né? A CLT é da década de 40, começou com o Getúlio Vargas. Então nem você tinha imagina rede só. Social. Não, mas nem Não tinha nem rede social, nem internet tinha. Sim. Né? Então, assim, é difícil da gente também analisar a CLT e conseguir extrair dela respostas muito claras para o contexto atual. Isso é difícil. Então, por isso que eu disse, fica muito a cargo das situações do dia a dia. Né? Então, quando a Justiça do Trabalho, quando os empregadores eles se deparam com uma situação no dia a dia, eles têm que tentar buscar uma resposta numa legislação que é de anos atrás. E uma legislação que ela vem sempre a reboque. Né? A gente brinca muito com essa expressão no direito, que a legislação ela não prevê tudo, né? Ela vem tentando resolver coisas que já aconteceram, coisas que já passaram, né? Doutor, mas então, se não existe ainda, se a gente tem uma CLT dos anos 40, na época não tinha computador, não tinha internet, não tinha rede social, mas ela existe ali e ela, então, é a que norteia a nossa justiça hoje em dia. A gente se pega muito com problemas, né? A gente acaba conhecendo pessoas que têm problema porque postou uma coisa durante a rede social, na rede social durante o horário de trabalho. Existe até um caso que uma garota, ela era estagiária, é um caso lá atrás, que ela é estagiária de uma empresa e ela postou uma dancinha na época que uma rede social de dancinha estava começando, ela postou e ela estava com um uniforme de trabalho e ela foi punida por isso. Eu me lembro que foi uma época que deu grande polêmica a isso.
E por causa disso, respaldada nisso, muitas vezes a empresa, ela não gosta que a pessoa, durante o horário de trabalho, se utilize da rede social, porque vai entender que ela está gastando o tempo dela para produtividade, para fazer uma coisa que está fora. E daí vamos supor que essa pessoa acaba sendo demitida como essa justificativa. A justiça pode entender, então, que isso não é motivo, porque se a gente trabalha com uma CLT de 40, lá da década de 40, e se cada um tem uma interpretação, a gente não vai chegar nunca em lugar nenhum. Nós temos essa dificuldade hoje, isso é verdade. O que a Justiça do Trabalho, principalmente, o que ela tenta pregar? Sempre pelo bom senso e pela razoabilidade, tanto na utilização aqui das redes sociais, quanto eventualmente na aplicação de uma penalidade, né? Eu estava tratando da CLT, mas é claro que ela não é o único instrumento que nós temos hoje no Brasil para ser aplicado às relações de trabalho. A Constituição Federal, por exemplo, ela é aplicada em todas as relações, sejam relações de trabalho ou não. Então, e aí é muito importante que a gente tenha em mente que a nossa Constituição, ela privilegia, garante e protege a liberdade de expressão. Mas um ponto que, e aí eu acho muito crucial entender isso, é que tudo que é crime, tudo que é fora da rede social, um ilícito, um crime ou algo que foge ao bom senso, também foge ao bom senso, também é crime, também é ilícito no ambiente digital, né? E as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de entender isso, né? Tem muita gente que pensa que estar por trás ali de um ambiente digital vai protegê-la de eventual responsabilidade. Não é assim, porque a liberdade de expressão sendo um direito, ele é um direito fundamental, está na Constituição, mas ele não é absoluto, né? Então, por exemplo, quando há uma postagem de um funcionário nas redes sociais dele, por mais que ele tenha direito de postar, não significa que se o comentário, se o post gerar um dano a outra pessoa, esse funcionário não vai ser responsabilizado. E se isso for dentro do ambiente do trabalho, a empresa pode sim tomar atitudes, dependendo da gravidade daquela postagem, ou se foi um post durante o trabalho, ele pode também sofrer uma punição, mesmo que seja fora, dependendo da gravidade. Se isso lesiona outra pessoa, se lesiona até mesmo o empregador, ele pode sim ser responsabilizado da mesma forma. Doutor, que exemplos práticos o senhor poderia trazer para a nossa audiência de casos que já aconteceram, de postagens indevidas, vamos utilizar esse termo, que de fato levaram essa pessoa à demissão? Existem situações mais comuns para a gente tentar se visualizar aqui, né, Noêmia? Para a gente Será entender, que a gente está assim, fazendo tudo certinho? Será que o que seria nessa postagem? Uma indireta para o colega de trabalho? Uma seria ofensa? Uma ofensa? Ou tomar partido? Eu tenho uma preferência partidária que não é a preferência partidária da minha empresa, e eu postar alguma coisa nesse sentido gera dano para a empresa. As pessoas costumam dizer, né, que enquanto você é funcionário, você é a imagem da empresa. E até que ponto que eu sou a imagem da empresa e até que ponto eu posso postar alguma coisa na rede social que cause dano à empresa? Isso realmente é bastante complicado. O que nós temos hoje de mais certo é que aquelas postagens que são ofensivas, e talvez mesmo que não seja uma postagem direta do colaborador, mas uma curtida, ou o famoso meme, né? Ele compartilha um meme falando mal do empregador, ou algo nesse sentido, isso também pode levar a uma responsabilidade. Casos que chegam com muita frequência na justiça são casos de colaboradores que no ambiente de trabalho trocam memes falando mal do empregador, por exemplo. Nossa. Né? E isso acaba chegando na gerência. São as indiretas. Donos, famosa indireta, exatamente. Isso, claro, se for postado, porque tudo que está na rede social ele tem um impacto maior, é de grande escala, o alcance é muito grande. Então imagina só, o empregado, por exemplo, que ocupa um cargo de gestão, um cargo de liderança, faz uma postagem na rede social criticando o seu empregador. Isso não vai pegar bem, não vai pegar legal. E principalmente às vezes se é uma empresa pequena, que as pessoas conhecem, isso gera para a empresa um desgaste público muito grande, né? Essa é uma situação que chega com muita frequência na Justiça do Trabalho e normalmente a Justiça tenta sopesar esse direito da liberdade do funcionário com o direito à honra e à boa fama da própria empresa, né? Há situações ali que são realmente mais graves das postagens e às vezes já chegou o caso na Justiça, eu já tive a oportunidade de acompanhar, de funcionários que compartilharam um meme acusando o empregador de cometer adulteração de produto, de cometer um crime ou algo nesse sentido.
e que foram penalizados ali por uma justa causa e a Justiça do Trabalho manteve, porque isso foi considerado como uma ofensa muito grave, mesmo que na rede social do funcionário. É algo público, né? Como eu disse, tudo que é crime fora, uma calúnia, uma difamação, é crime na rede social também, e ele pode ser penalizado dessa maneira também. Mas daí nesses casos aí faltou mesmo bom senso, né, da pessoa, inteligência. Com certeza. E falta de amor ao emprego, né, também. Mas assim, o senhor disse até curtir um post que não veio, que não é da minha rede social, é alguma coisa fora da minha rede social, mas que eu fui lá e curti. Isso também pode gerar uma justa causa? Em casos extremos, pode também. Nossa. O nosso ordenamento jurídico trabalhista, ele vai o tempo inteiro tentar sopesar também o direito ao emprego do funcionário. Então, por isso que a gente fala muito em gradação das penalidades. O que seria isso? Se eu me deparo com uma situação que eu tenho 3 opções, eu posso tanto aplicar uma advertência, uma suspensão ou demitir por justa causa, a justiça normalmente prefere que você comece pela sanção menos grave. Então, eu vou lá e aplico uma advertência para o funcionário. Ele insistiu na conduta, a conduta é reiterada, eu vou lá e aplico uma suspensão. Ele insistiu de novo, continuou descumprindo, eu vou lá e aplico a dispensa por justa causa. Então, nessas situações, apesar de ser uma curtida, talvez não seja caso direto de uma dispensa por justa causa, mas pode gerar uma outra penalidade, como uma advertência. Eu tô aqui só pensando. E sabe uma outra coisa também que é interessante a gente ressaltar? Que eu penso que o senhor já até tenha falado aí. Em relação ao cargo desse colaborador. Pesa um pouco mais, por exemplo, se a gente está falando de um líder, de repente uma opinião que ele tem um peso maior. Sim. Porque, querendo ou não, ele é um influenciador ali daquele time, daquela equipe. Principalmente. Isso é levado em conta. Se essa pessoa tem um cargo de gestão lá dentro, com poder de opinar, a própria Justiça do Trabalho, às vezes, encara essa pessoa como o próprio empregador. Então, tem casos, vou dar um exemplo para você. Às vezes, em audiências trabalhistas, um gerente, um coordenador, ele não pode nem figurar como testemunha. Porque a Justiça, vez ou outra, entende que essa pessoa tem um interesse na causa. Porque ele tem um alto cargo na empresa. Então, ele não quer que a empresa sofra punições. Às vezes, é uma pessoa que está num cargo de gestão, mas ele está alçando um cargo de sociedade, está alçando virar sócio da empresa. Então, nessas circunstâncias, a Justiça já entende que ele é equiparado ao empregador. Ele é equiparado à própria empresa ali. Então, se ele faz uma postagem na rede social, pode ser que isso seja entendido como uma postagem da própria empresa. Se confunde com um posicionamento institucional. Então, imagina só, às vezes um colaborador que faz uma postagem ofensiva a terceiro ou ofensiva a alguma minoria, e isso é tomado como um posicionamento da própria instituição, da própria empresa. Isso vai gerar um desgaste enorme, vai gerar perda financeira para a empresa. Nessas circunstâncias, a penalidade da demissão por justa causa é completamente cabível. É o vestir a camisa às avessas? Não, eu acho isso em qualquer circunstância, não só na rede social, né? Na vida da pessoa mesmo, isso acaba sendo. E eu costumo dizer que não só a pessoa, o gestor, mas eu costumo dizer que, assim, quando é a mesma coisa que você trabalha que é um exemplo que eu uso muito. Você trabalha numa campanha política. E daí você coloca lá no seu carro um adesivo, aqueles adesivos que põe no carro, bem grandão lá, que eu não sei o nome daquilo, mas que põe bem grandão. Propaganda mesmo, do candidato tal. E você está fazendo campanha, eu estou dirigindo o carro, eu não estou ainda olhando para nenhum candidato. Mas o da frente fez uma barbeiragem. Não foi o candidato que fez a barbeiragem. Mas o que você entende? Tá vendo? Olha lá o candidato fulano de tal. O candidato fulano de tal não está dirigindo. E daí eu trago você isso... associa. Mas eu trago isso também para nossa vida pessoal. Mesmo que você não esteja na rede social, tudo que você faz enquanto... vamos supor a gente que trabalha numa emissora de televisão, né? Isso, assim, na nossa proporção, mas daí dadas as proporções de cada um. Acaba que a gente... acaba sendo mesmo o espelho, a imagem. Independente se você é um gestor ou não, a pessoa sempre vai associar. Lá, fulano de tal é desse jeito porque a empresa é assim, né, doutor? Exatamente. E às vezes, mesmo que a pessoa faça um comentário e a empresa não tome nenhum posicionamento, talvez ela não tenha um cargo de gestão, a empresa pode ter encarado aquilo como não tão grave, mas
justamente o que você disse, as pessoas associam aquele empregado à figura da empresa, né? E aí acaba gerando até uma pressão nas próprias redes sociais pela dispensa daquela pessoa, por conta daquele posicionamento. Então, para você ver como é difícil na prática, às vezes, de você desassociar uma pessoa da instituição, Sim. do empregador. Sim. Mas isso é muito tranquilo na Justiça do Trabalho. Nessas situações específicas, bastante graves, dependendo da postagem, a dispensa por justa causa já é bem mais passível mesmo, já é bem tranquilo de que isso é aceito. Em outras situações, dependendo da gravidade, aí realmente a gente vai ponderar pela aplicação de uma sanção um pouco menor. Mas nessas circunstâncias é plenamente cabível. Doutor, nós vamos para um rápido intervalo, o papo está muito bom, Tá Juliana. bom demais. Mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta aqui no RF Debate, hoje recebendo Juliana de Paula, que deu uma fugidinha. Na verdade, deu uma esticadinha, né, esticadinha, Ju? só. Esticou do RF News aqui pro RF Debate para a gente falar sobre o uso das redes sociais no trabalho, né? Isso dá algum impacto na vida da gente? E para explicar tudo isso para a gente, o advogado Marco Antônio de Lima, do escritório Granito Bonelli Advogados, doutor, está aqui conversando com a gente. No primeiro bloco falamos sobre várias coisas que às vezes a gente nem tem noção de que está fazendo e que pode ser considerado fora do padrão, doutor. E agora a gente falou inclusive sobre fora do expediente de trabalho, né? Uma postagem, alguma menção na rede social pode sim gerar uma punição para esse funcionário. Gostaria de saber agora se existem tipos de publicações que devem ser evitados. Que tipo de publicação deve ser evitado? Eu imagino, bebida alcoólica, preferência política, preferência de time de futebol, Nossa, religioso. Será que isso tudo entra nesse pacote, doutor? Olha, quando a publicação ela é completamente alheia à relação de trabalho, normalmente isso não é analisado pela justiça como algo passível de gerar uma punição. Justamente porque nessa circunstância o empregado está agindo totalmente dentro da liberdade de expressão dele. E isso não teria como gerar, pelo menos não abstratamente, né, não teria como gerar uma responsabilidade para ele nem um dano para a empresa. Então postagens falando sobre futebol, falando sobre política, principalmente sobre política, porque o colaborador ele pode e deve ter a sua opinião política totalmente preservada, né? Então, nessas circunstâncias, não há nenhuma possibilidade do empregador restringir a postagem, né? Postar falando de jogo de futebol que aconteceu ontem, de determinado político ou de alguma opinião ideológica, isso não pode ser algo utilizado para gerar uma punição ao funcionário. Essas punições que a gente está tratando são em casos que as postagens têm a ver com o trabalho. E normalmente tem a ver com o empregador, né? Nós já tivemos casos, inclusive falando sobre posicionamento político, de que o próprio TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele reverteu algumas justacausas que foram aplicadas em funcionários que postaram opiniões políticas que eram contrárias à do empregador. Justamente por quê? Porque isso não tem a ver com o trabalho. Isso não está relacionado ao trabalho, isso não gera um impacto ao empregador, né? Isso aí pode ser encarado como uma coação para que a pessoa vote em determinado candidato ao invés de outro. Então, isso não é possível de acontecer, tá? Seria realmente se a gente tiver uma postagem relacionada ao trabalho. Tá. E sabe uma dúvida que surgiu? E quando acontece, a gente falou já bastante, trouxe pra gente a questão de postar fora do ambiente de trabalho. E quando essa pessoa posta durante o expediente? Porque no caso da TV, mais uma vez, faz sentido a gente postar porque é o nosso bastidor, rotina, né? A gente está fazendo uma divulgação. Mas e quando isso não ocorre? Por que eu pergunto isso? Porque certa vez, eu já trabalhando na externa, postando ali um bastidor, um amigo comentou e falou assim: Ju, você pode postar, cuidado. Era 11 horas, eu trabalhava até 1. E eu fiquei assustada, por quê? E ele falou, porque a minha esposa trabalha em um banco e eles são completamente proibidos de postar no horário de trabalho. Fizeram isso e deu problema para um dos colaboradores. E eu achei muito curioso isso. Então, isso também pode ser um problema, doutor? Pode sim. E aí, durante o trabalho, a gente está falando de uma coisa um pouco diferente. Talvez durante o trabalho não seja nem relevante o conteúdo que a pessoa está postando. Seja relevante o próprio uso do telefone celular no ambiente de trabalho, né? Isso é algo que nós não temos previsto na legislação
como sendo proibido ou permitido. É algo que entra dentro daquilo que a gente chama de poder diretivo do empregador. O empregador, quando ele contrata um funcionário, ele tem o direito e a prerrogativa de dizer como que o funcionário vai fazer o trabalho dele, né? Então ele pode organizar o trabalho, ele pode distribuir os funcionários e ele pode dizer o que é permitido e o que é proibido dentro da empresa, inclusive para o trabalho. Então, pode realmente acontecer da empresa prever um regimento interno dela de que o uso do telefone celular é proibido durante o trabalho, tá? Isso é totalmente legal, a empresa pode fazer isso. O que nós sempre recomendamos é que a empresa haja dentro da razoabilidade, né? Porque imagina, o funcionário está precisando falar com a esposa, ou com o esposo, com o filho, uma situação de urgência. Claro que nessa circunstância ele pode utilizar o telefone, né? Então, assim, nós sempre dizemos para os empregadores pautarem pelo bom senso, pela razoabilidade, tá? Mas não seria permitido proibir o uso durante o trabalho, tá? Uhum. Tá, daí nesse caso a empresa, como o senhor disse, ela pode criar aí elementos, uma cartilha dizendo, olha, o uso do telefone celular, não só rede social, porque o telefone celular está ali na mão, né? É permitido em tais circunstâncias, mas fazer uma limitação disso, porque também a proibição acaba que não é cumprida, né? Acaba que alguém vai burlar uma lei, alguém vai passar o olho e bater assim, ah, não, tudo bem, nesse caso eu passo a mão, só que daí uma hora o outro vai se sentir prejudicado porque aquele teve a liberação e o outro não. Então, dentro do possível, a empresa deveria colaborar aí, criando regras e limites para que esse uso seja consciente e que evite conflitos aí das duas partes. Exatamente. Nós temos até hoje, isso é muito comum, em empresas que têm um risco acentuado ali na atividade. Então, por exemplo, empresas do ramo de construção civil. É natural que o funcionário, se ele está numa atividade tão perigosa, se ele olhar o telefone, e a gente se distrai muito com o telefone, ele vai ficar com um risco de acidente muito maior. Então, essas empresas, é natural que elas proíbam 100% do uso durante o trabalho. O funcionário não pode utilizar, e muitas delas, de fato, aplicam advertências e punições, até às vezes uma justa causa, se o comportamento for muito reiterado, por conta dessa utilização. Então, é possível que a empresa restrinja, que ela faça, como você disse, uma cartilha, um regimento interno proibindo essa utilização, né? Mas eu acho que é importante sempre prezar pelo bom senso, né? Tanto o funcionário quanto a empresa. Porque, às vezes, se há uma atividade que o funcionário utiliza a rede social, como vocês dizem, né? De, vou fazer uma postagem aqui relacionada ao meu trabalho, ou vou compartilhar alguma coisa aqui no momento de descanso, numa pausa, de uns 10 minutinhos ali, não é razoável que ele sofra uma punição por isso, né? Agora, se realmente for um comportamento muito exagerado, de que ele praticamente está mais usando o telefone do que trabalhando, claro que ele pode ser responsabilizado também. Evidentemente, isso é totalmente permitido. Papo riquíssimo, hein, Noemi, aqui. Com e certeza. Eu penso que a gente, para dar aquela revisada em tudo de importantíssimo que o doutor Marco trouxe, doutor, só poderia, então, nos responder o seguinte: como que a gente equilibra a tal da liberdade de expressão, que é essencial, fundamental, né, em qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer nação, a nossa vida pessoal e a nossa responsabilidade digital? Dá para equilibrar tudo isso? Difícil, hein? Receita de milhões, a resposta de milhões, doutor. Pois é. Mas eu diria sempre que a gente tem que prezar pelo bom senso, né? Tem que prezar pelo bom senso, entender o lado da outra pessoa, entender se aquela postagem, apesar de ser um direito seu, será que ela não invade o direito do outro? Será que eu não vou acabar ofendendo, não vou acabar gerando algum tipo de prejuízo para outra pessoa? Né? Será que eu, durante o trabalho, utilizando o meu telefone, por mais que eu possa, por mais que ali uns 5 minutinhos não vão fazer diferença, mas será que eu fui contratado para fazer isso? Será que realmente é essa a minha função? Será que isso não vai me atrapalhar? Então, assim, prezar pelo bom senso é algo universal, né? E aqui no Brasil também é algo que nós estamos precisando. Prezar pelo bom senso, a utilização da rede social, do telefone, nas relações de trabalho. Isso eu acho que é a principal dica que eu dou, tanto para os empregados quanto para os empregadores. Bom senso e conversa, a gente resolve tudo. Eu costumo até dizer que não basta você ser... Isso vale para tudo, não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto também, né? E nessa questão aí é uma honestidade com você, é uma honestidade com a sua empresa, para que a gente possa ter uma vida saudável dentro do ambiente de trabalho e que a gente também tenha uma saúde mental fora do ambiente de trabalho, podendo aproveitar bastante.
Doutor Marco Antônio de Lima, eu agradeço muito a sua participação hoje aqui com a gente no RF Debate. Eu que agradeço, foi um prazer. Juliana de Paula, como sempre, fez outro gol, né, Ju? Olha, só tema bacana. É bom demais esse espaço para a gente trazer esses assuntos à tona, né, Noêmia? Com certeza, Nossa, né? E eu me acho chama que, sempre, tá? E eu considero que isso também é uma possibilidade da gente compartilhar com quem está em casa, né, que não tinha essa informação e que agora passa a ter uma informação, né, para não estar no escuro total. Nossa, a gente arrumou uma importantíssimo. lanterninha para a pessoa. Aí vai lá, a partir disso, pesquisa mais, entende mais, fala, será que eu tô tendo esse bom senso? Será que eu tô pisando na bola? Sim. Esse espaço, eu penso que seja para isso, né, Anô? Pra gente parar para pensar sobre assuntos importantes que fazem diferença no nosso dia a dia. Porque a gente está muito acostumado, Ju, a viver, né? O doutor disse ali que a Constituição, ela protege a liberdade de expressão de todo o ser humano, né? De todo brasileiro, né? Porque a gente está aqui no território brasileiro. Então, ela permite, né, que a gente tenha liberdade de expressão. Só que a gente, muitas vezes, no ambiente de trabalho, a gente só quer reivindicar os nossos direitos. Mas quando que a gente também cumpre com os nossos deveres, o quanto a gente cumpre com os nossos deveres no dia a dia do trabalho. Então, vale aí a reflexão. Opa, se vale. Pensa aí no final de semana que vale a pena. E a gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.